Uma coisa que eu sempre achei muito engraçado de Demon Slayer é que por mais que a obra seja muito simples, né, como muita gente gosta de falar, dizendo que é um anime muito arroz com feijão, genérico, bem clichê, mesmo assim ainda tem uma porrada de gente com uma dificuldade imensa de entender certos conceitos e coisas impostas pela autora dentro da obra. E eu entendo numa boa que tem coisas dentro da história como um todo que realmente a autora deixa margem para interpretações diferentes. E tá tudo bem. Só que o meu problema mesmo é quando a gente tem aquelas coisas que é incontestável, aquelas coisas assim que, pelo amor de Deus, é tão simples de entender, e mesmo assim parece que tem uma galera que gosta de se fazer desentendido. Então a minha missão nesse vídeo de hoje é trazer pra vocês alguns fatos que ninguém aceita sobre Demon Slayer, com argumentos e justificativas que fazem sentido. Pra você não precisar perder o seu tempo deixando um comentário gigante aqui nos comentários desse vídeo me xingando à toa. E aí galera, beleza? Sete gente, eu espero que vocês curtam essa listinha que eu separei hoje pra vocês, porque na boa, eu tava na vontade pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então se você quer mais vídeos como esse aqui no canal e quem sabe até uma parte 2, não esquece de deixar o like nesse vídeo, deixa nos comentários também com a hashtag fatos, um fato aleatório de Kimetsu que você vê que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar, e lembrando vocês de que a gente vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Então fique nele por sua conta e risco. E se você já se inscreveu no canal, vem comigo. Primeiro fato que as pessoas têm uma dificuldade enorme dentro da comunidade de Kimetsu em aceitar: a Nezuko conquistar o sol é roteiro sim. E gente, tá tudo bem de verdade, você até vai se sentir mais leve se você começar a aceitar esse fato. Não vai diminuir a obra em absolutamente nada, até porque toda obra tem algum ponto que você fala, pô, isso aqui é muito roteiro, porque a justificativa é tão que fica difícil defender. E é exatamente esse o ponto nesse caso da Nezuko conquistar o sol, porque o problema dela conquistar ele é justamente pela explicação ser muito porca, sabe? Ser muito tanto faz, entende? Em vez da gente ter uma resposta mirabolante que consiga convencer a gente, né, comprar a gente dentro da obra de que a Nezuko conquistar e sobreviver o sol, até porque é um marco muito importante dentro da história, esse acontecimento como um todo, assim como é algo muito importante, a gente precisa ter uma justificativa que faça ser equivalente, entende o que eu tô querendo dizer? Então a explicação de que a gente tem de que simplesmente de alguma forma a Nezuko ela tem um sangue ali, o DNA dela vai se mutando e vai se transformando em uma coisa diferente, simplesmente por motivo nenhum aparente isso acontece, fica difícil de comprar 100% essa ideia, entende? Eu imagino inclusive que muitos de vocês concordem com o que eu tô falando, porque na moral, eu já tentei defender, tá? Eu acho que você aí que tá assistindo esse vídeo também em algum momento, conversando com algum amigo ou discutindo com alguém pela internet, já tentou convencer de que fazia sentido sim a Nezuko conquistar o sol, mas na prática não faz muito sentido não, é só o roteiro mesmo, e tá tudo bem. Vamos pra próxima. O segundo fato que as pessoas têm muito problema em aceitar dentro de Demon Slayer: o Demon King Tanjiro é o mais forte do verso sim, ou Tanjiro Oni se você preferir. E calma, sem apedrejar antes de escutar a argumentação, beleza? Primeiro de tudo, eu sei que o único motivo pra você aí talvez ficar meio enervado, meio raivoso aí por conta do que eu acabei de falar, é por conta da existência do Yorite, correto? Que pra muita gente é o personagem mais poderoso do verso inteiro de Kimetsu no Yaiba. Mas será que na prática é mesmo? Acompanhe o raciocínio comigo. Nós sabemos que, por exemplo, Muzan, que foi o rei dos demônios por muito tempo, ele literalmente foi humilhado pelo Yorite, um humano, correto? Então como poderia o Tanjiro versão demônio ser mais poderoso que o Yorite? A questão aqui não necessariamente é ser mais poderoso, pessoal. A maior questão, na verdade, é porque as pessoas se questionam: quem venceria numa luta, o Yorite ou o Tanjiro versão Oni? E na prática, se você pensar bem, a resposta deveria ser simples: o Tanjiro versão Oni, e não o Yorite. Primeiro que é bom lembrar, o Yorite ainda é um humano, gente. Ele não é imortal, e muito menos tem estamina infinita ou consegue fazer as coisas sem se cansar necessariamente. Claro que ele tem uma resistência muito maior do que qualquer outro humano, até porque ele é um ser especial, mas ele não é sobrenatural, ele não é um demônio para poder realmente ter de fato resistência infinita. E quando a gente analisa o que tá escrito dentro da obra, dito pelos personagens, ou no caso dito pela autora, né, que é quem dita a fala deles, a gente tem algumas conclusões, vem comigo. Primeiro de tudo que Tanjiro Oni e Muzan, por exemplo, já não é um debate, até porque o próprio Muzan afirma que ele vai derramar sobre o Tanjiro todo o sangue dele e a força dele também. Assim ele não vai sucumbir à morte, vai voltar à vida como demônio, e como o próprio Muzan previu, o Tanjiro conquistaria o sol e se tornaria o demônio mais forte. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu sei que vai ter gente que vai falar: mas Sete, o Tanjiro demônio não tem feito algum. Não é uma questão de se ele tem feitos ou não, e sim dos fatos do que acontece que é apresentado pra gente. O próprio Muzan fez questão de entender a situação de que como o Tanjiro tinha o mesmo sangue que a Nezuko Kamado, afinal eles são irmãos, e pelo fato dele também poder
poder usar a respiração do sol, do mesmo monstro do Yoruichi que ele tinha medo, isso tornava o Tanjiro um ser único. E na prática a gente viu que é exatamente isso que aconteceu. O Tanjiro, ele regenerou o braço dele instantaneamente ao se tornar demônio, ele conquistou o sol assim como a sua irmã Nezuko, só que numa velocidade assustadoramente rápida, fora do comum mesmo. E isso literalmente tornou ele imune a lâminas vermelhas, por exemplo. Se a gente pensar então numa luta do Tanjiro contra o Yoruichi, como é que o Yoruichi faria pra vencer o Tanjiro? Por mais que ele talvez fosse mais rápido em algumas técnicas e golpes e conseguisse ficar cortando o Tanjiro, cara, como é que você vence de um ser que é imortal? Porque o diferencial do Yoruichi é justamente que só de segurar a lâmina dele, ela já fica na cor vermelha, ou seja, qualquer golpe padrãozinho do Yoruichi já é um golpe de lâmina vermelha que para outros caçadores seria uma tortura, só pra aplicar essa técnica. Então como que você mata, como que você vence um ser que é imortal a tudo que você tem de melhor? Então vendo como é simples na verdade, não tem como você vencer aquilo que é imortal e resistente a tudo que você tem de especial. E se eu for citar, por exemplo, as palavras do Yushiro pro próprio Tanjiro lá no finalzinho do mangá, ele diz o seguinte: o remédio da Shinobu e a Nezuko, se um desses fatores não tivesse acontecido, provavelmente você nunca voltaria a ser humano. Você é muito sortudo, você tinha muito potencial como demônio, conquistou o sol em um instante e era mais forte que o Muzan. É incrível que você não tenha se perdido completamente, tivemos muita sorte. Esse muita sorte a gente pode interpretar como roteiro, né? Até porque no final das contas o roteiro salva em muitos momentos, né? Porque na prática realmente o Tanjiro, depois que virou demônio ali, era pra ele ter se descontrolado completamente, mas a gente viu que não aconteceu bem isso, né? Assim como a Nezuko conseguiu resistir lá no início do anime, o Tanjiro também conseguiu no final. Eu sei que é difícil as pessoas aceitarem esse fato de que o Tanjiro Oni é mais poderoso sim do que o Yoruichi, é basicamente o ser mais poderoso do verso de Kimetsu, mas é justamente por conta das habilidades que ele alcançou e de todo o sangue do Muzan que literalmente transformou ele na criatura mais poderosa daquele verso. E uma última coisa, só pra gente encerrar esse fato, uma parada que eu vejo que muita gente não leva em consideração quando a gente analisa toda essa questão do Tanjiro Oni. Gente, um Tanjiro Oni lutando contra o Yoruichi, por exemplo, não seria aquele Tanjiro ali descontrolado, igual um animal berserker, sabe? A gente estaria falando de alguém ali controlado, porque ele só tava descontrolado daquela forma porque ele recente tinha virado um demônio, assim como a Nezuko quando se tornou um Oni, ela também tava descontrolada, assim como é na verdade com a maioria dos personagens quando se torna um demônio. E pensando numa versão do Tanjiro Rei Demônio, literalmente a gente teria um personagem que é um demônio com todas as habilidades do Rei dos Demônios antigo, no caso o Muzan, com marca do caçador, respiração do sol, mundo transparente, estado altruísta, lâmina vermelha. Basicamente ele teria tudo de bom que tem pra oferecer num kit de habilidades ali de Kimetsu. E no fim ainda é imortal porque é resistente ao sol. Então dito isso, bora pro próximo. Os fanbooks de Kimetsu são lei sim. O que significa que eles são lei? Vou explicar pra vocês. Eu sei que tem muita gente dentro da comunidade que desvaloriza os fanbooks feitos pela autora, que são literalmente informações complementares pra gente ter mais conhecimento sobre a obra que a própria criou. Um exemplo rápido e básico é literalmente as pessoas falando que tal ranking não é de verdade, que tal personagem não é o mais forte ou não é o mais rápido, querendo dizer que os rankings que a autora fez lá no fanbook, que ela disponibilizou pra gente, não são válidos. E eu acho engraçado que na verdade essa galera é só seletiva mesmo. O que eu quero dizer com isso? Por que as informações do fanbook que complementam a história de alguns personagens, dando curiosidades extras, falando de coisas que aconteceram que ela não conseguiu contar no mangá principal, por que essas informações elas são válidas, mas quando se trata dos rankings, né, de velocidade e força física, por exemplo, aí não vale, aí tá errado, não pode ser usado como base? Meu irmão, não tem essa, foi escrito pela autora, tá ali, não importa se é feito com piadinhas pra deixar engraçado, é válido sim, é lei sim, em outras palavras. Assim como se fosse o autor de Jujutsu, por exemplo, fazendo um ranking num fanbook de Jujutsu, deixando claro quem são os feiticeiros mais fortes em ordem de força física ou velocidade, seria lei naquele universo, e aqui também é lei. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de algo que foi escrito literalmente pela autora que fez a obra. Não é um fã que fez ali alucinado e escreveu qualquer coisa. E cá entre nós, vamos ser sinceros, o único motivo que as pessoas gostam de descredibilizar, né, esse ranking de velocidade e força física feito pela autora, é porque ela coloca umas piadinhas no meio do caminho e porque o povo tem dificuldade em aceitar que um ou outro personagem ali tá num ranking mais baixo e fica, ai, meu personagem favorito não tá lá em cima. Ah, vamos se respeitar, pelo amor de Deus. Larga a mão de ser criança birrenta. O próximo fato que as pessoas têm dificuldade em aceitar dentro da comunidade de Demon Slayer é esse. O Uzui pré-marca é sim o segundo Hashira mais forte. E eu acho que isso até que tem virado já um consenso dentro da comunidade, apesar de que ainda assim tem muita gente que mete o louco e chega com aqueles comentários absurdos, dizendo tipo, o Rengoku é muito mais poderoso
poderoso do que o Uzui, pelo amor de Deus. O próprio Uzui falou lá no Distrito do Entretenimento que o Rengoku é mais forte do que ele. O Uzui nunca disse que o Rengoku é mais forte que ele. A única coisa que ele fala é que ele gostaria de lidar com as situações do mesmo jeito que o Rengoku. Como você levaria essa luta? Porque pra você que não sabe, o Rengoku tinha um ótimo senso de liderança e sabia lidar muito bem com as situações, diferente do Uzui. E se a gente for considerar os rankings da autora e o que a gente viu mesmo na prática, o Uzui é sim o Hashira mais rápido de todos, pensando num ranking pré-marca, antes de ter marca do caçador envolvida e outros poderes extras. E no nível de força física, a autora também deixa claro pra gente, olha só, que ele é classificado como muito forte. Ele só fica abaixo do Gyomei em força física. Quase todos os outros Hashiras ou são classificados como fortes, ou normais, ou fracos, enquanto só o Gyomei tá acima em força física, cara. Literalmente não tem argumento pra você desmerecer um personagem como esse. Ah, mas o Uzui sofreu contra o Gyutaro 7. Ele é um Lua Superior 6, o mais fraco. Meu querido, com todo o respeito do mundo, se você leu o mangá, você sabe que qualquer Hashira, incluindo o Gyomei, que é o mais poderoso de todos, sofreria com o veneno do Gyutaro. Então não me vem com esse argumento de que ele sofreu pro Gyutaro e que isso é um demérito. E sofreu entre aspas, né? Pelo amor de Deus. Vai ler a luta de novo ou vai ver a luta de novo. Bora pro próximo. O Obanai não é um dos Hashiras mais fortes. E é isso mesmo que você escutou. As pessoas têm dificuldade em aceitar isso. Por quê? Porque chega no arco final, a autora que não conseguiu dar destaque nenhum pro Hashira durante a obra inteira, ela tem que dar aquele momento de destaque pro personagem. Ele ficou sumido a história inteira. Então era óbvio de que chegaria no arco final e ele iria brilhar. Ele iria sim ter momentos de destaque e foi tudo de uma vez só. É literalmente você espremeu o ketchup, sai tudo de uma vez. Foi lâmina vermelha, foi marca do caçador, tudo de uma vez. E justo contra quem? Contra o Muzan. Então é óbvio que as pessoas elas vão ter essa falsa sensação de que ele é o Hashira mais pica de todos, de que ele é um Hashira muito mais elevado e muito mais poderoso do que todos os outros, ou pelo menos comparado a boa parte dos outros Hashiras, e isso não é verdade, gente. Se for pensar só em nível de força física e velocidade dos rankings da autora, o Obanai nos dois rankings tá lá embaixo, e a gente vê na prática como Kimetsu é uma obra muito física. O que eu quero dizer quando eu falo que é uma obra física? Porque realmente a estrutura corporal física dos personagens é muito levada em consideração para medir o nível de poder deles. Um cara muito magrinho e baixinho, claro, tirando exceções, que sempre existem exceções, não faz sentido ser mais forte fisicamente e resistente do que um cara que é um brutamontes gigantes, como o Gyomei, por exemplo, como o Uzui, que também é um tanque. É fácil de entender quando você analisa de verdade. Ou seja, não tem como o Obanai, que é um cara fraco fisicamente, considerado pela autora, lento também em questão de velocidade, ser considerado top 1, top 2, top 3 Hashiras mais fortes. Ele não tá nos top Hashiras mais fortes, no pódio, né, que compõe primeiro, segundo e terceiro. Mas o ponto mesmo é, ele não é top Hashiras mais fortes. Apenas isso. Vamos pro próximo fato que eu já tô ficando maluco. Tamayo e Shinobu são as personagens mais importantes do ato final. Bom, eu acho que aqui não é surpresa pra ninguém, mas não importa o quão o seu personagem favorito, assim como o meu, por exemplo, que é o Tangerina, tenha brilhado lá no arco final na luta contra o Muzan. E sabe por que não importa? Porque se não fossem as drogas criadas pela Tamayo e Shinobu pra nerfar o Rei dos Demônios, Muzaki Butsuji, todo mundo teria morrido. Pelo amor de Deus, pessoal, olha o tanto de personagem que morreu no arco final, que saiu gravemente ferido da batalha final, mesmo com o Muzan nerfado. Vocês têm noção do estrago que esse maldito teria feito? A gente pode sim argumentar se ele é um vilão burro, qualquer coisa assim, mas falar que ele não teria levado todo mundo se ele tivesse normal é loucura completa. Então, graças aos esforços da Tamayo e da Shinobu em colaboração, o resto da galera toda teve sim uma chance de lutar contra o Rei dos Demônios. É básico, em questão de contribuição para a batalha final acontecer como um todo, a Tamayo e a Shinobu estão no topo. E se for para dar mais peso ainda, literalmente as duas personagens se sacrificaram para isso. Ainda mais a Shinobu. Enfim, pessoal, esses foram os 7 fatos que eu separei para esse vídeo de hoje, que eu vejo que muitos fãs têm dificuldade em aceitar dentro da história. E quando eu analiso bem muitos desses fatos, cara, são coisas que ou eram para ser óbvias, ou pelo menos eu penso que eram para ser óbvias, ou coisas às vezes que se você pensar um pouquinho, você chega na resposta, ou às vezes você não quer aceitar a resposta. Também tem muito disso. Muita gente sabe a resposta, mas não quer aceitar, finge que ela não existe. Como a questão dos rankings feitos pela autora, finge que não existe. Ou quando algum personagem tem uma fala dizendo tal coisa, afirmando e confirmando, e mesmo assim a pessoa, não, isso aqui ele nunca falou, então não é verdade, nunca aconteceu. Sendo que não é assim, cara. Se tá escrito, é lei na grande maioria das vezes. Espero de coração que vocês tenham curtido. Esse é um estilo de vídeo que eu faço basicamente no improviso, eu só anoto o tópico e saio falando. Espero que vocês gostem pra eu trazer mais, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!